É impossível não ficar impressionado com a vastidão e os mistérios do espaço interestelar. Ao longo de toda a sua história, a humanidade tem vivido com o medo constante de que, das profundezas dessa escuridão, algo desconhecido e potencialmente perigoso possa surgir de repente. E não apenas perigoso, mas algo realmente aterrorizante. Praticamente todas as civilizações antigas têm mitos e lendas que falam sobre visitantes vindos dos céus. Os deuses dos Sumérios, os Anunnaki, por exemplo, seriam descendentes do planeta Nibiru. Já os egípcios associavam a estrela Sírius às divindades Ísis e Osíris, alegando que foi justamente dali que os seus conhecimentos sagrados foram recebidos. Os maias também falavam de uma serpente celestial que teria trazido sabedoria e um calendário para o povo. Na mitologia grega, os titãs e os deuses do Olimpo frequentemente eram retratados como visitantes vindos de regiões distantes do universo com o objetivo de dominar o mundo humano. Olá, pessoal! Hoje em dia temos plena certeza de que o nosso sistema solar está longe de ser o único no cosmos. Já descobrimos milhares de exoplanetas a poucas centenas de anos-luz da Terra, e em dezenas deles, teoricamente, a vida e até mesmo formas de vida inteligente poderiam ter surgido. Diante disso, será que não é justo imaginar que um dia essas civilizações decidam visitar a nossa pequena esquina do universo? Mas e se esse um dia for agora? E se esse momento já estiver chegando? No momento, esse fenômeno tem um nome técnico bem sem graça: 3I Atlas. Mas por trás desse código frio se esconde um corpo interestelar que entrou no nosso sistema solar a uma velocidade absurda de 245 mil quilômetros por hora. Ele foi descoberto por astrônomos em julho de 2025 e já é considerado o terceiro visitante interestelar conhecido que veio de fora do nosso sistema. Você está no canal Pipa e eu sou o Deluca. Não, ainda não é uma invasão alienígena não, mas uma coisa é certa: esse objeto veio das profundezas do espaço. E aí, ficou curioso? Então, bora começar! O primeiro objeto interestelar. Até pouco tempo atrás, ninguém sequer imaginava que o sistema solar pudesse ser visitado por viajantes vindos de fora. Sempre acreditamos que os cometas e asteroides fossem moradores locais, vizinhos que pertenciam ao nosso pequeno jardim cósmico. Mas tudo isso mudou radicalmente em 2017. Naquele ano, astrônomos perceberam um minúsculo ponto de luz se movendo pelo espaço. E a trajetória que ele seguia simplesmente não combinava com nada que fizesse parte do sistema solar. A órbita do objeto era hiperbólica, com uma excentricidade de 1,2. Só para comparar, a excentricidade das órbitas dos planetas costuma ser de no máximo 0,01, e mesmo os cometas raramente passam de 0,9. Uma excentricidade maior que 1 significa que o objeto não está preso à gravidade do Sol. Ou seja, ele não volta, só passa aqui por uma vez e depois desaparece no vazio. Foi assim que o mundo conheceu o primeiro objeto interestelar da história, Oumuamua. Um nome havaiano que significa o mensageiro que chegou primeiro. Descobriu-se que o Oumuamua tinha um formato extremamente esquisito. Alguns diziam que parecia um charuto espacial comprido e fino, outros achavam que era mais parecido com um disco achatado. Mas o que realmente deixou a comunidade científica perplexa foi algo ainda mais estranho: sua aceleração inexplicável. O Oumuamua se comportava como se estivesse sendo empurrado por uma força invisível. Alguns cientistas sugeriram que isso era resultado de uma reação natural. Talvez o gelo do objeto estivesse evaporando, criando um impulso parecido com o de um foguete. Outros pesquisadores, no entanto, chegaram a levantar a hipótese mais ousada: e se aquilo fosse uma vela solar? E se fosse uma estrutura artificial? O debate tomou conta da comunidade científica. Mas enquanto os debates ferviam, o Oumuamua já havia cruzado o sistema solar e desaparecido para sempre no abismo espacial. Teria sido apenas um fragmento rochoso de formato incomum? Ou talvez uma encomenda urgente destinada a alguém vinda de algum lugar muito distante? 2 anos depois, em 2019, surgiu um novo visitante: o cometa Borisov.
E esse sim parecia muito mais familiar. Tinha núcleo, uma coma gasosa e uma cauda de poeira bem característica. Mas havia um detalhe: sua excentricidade também era maior que um. Ou seja, mais uma vez estávamos diante de um viajante vindo de muito, muito longe no espaço. A história se repetiu. O cometa Borisov passou rapidamente pelo Sistema Solar e seguiu por uma rota que não permite mais ser rastreado. Esses dois objetos interestelares foram descobertas extraordinárias. Pela primeira vez, tivemos certeza de algo fundamental. O Sistema Solar não é uma fortaleza isolada. Ele está mais para um cruzamento movimentado numa rodovia intergaláctica. E por esse caminho, os mais diversos tipos de objetos interestelares atravessam o tempo todo. Podem ser fragmentos da história explosiva de outros planetas ou talvez algo ainda mais intrigante. E agora temos um terceiro visitante. Um novo objeto interestelar chamado 3I Atlas. Mas ele não se parece nem com o Oumuamua, nem com o cometa Borisov. Ele é um novo enigma, e só agora está começando a se revelar diante de nós. Um novo visitante, 3I Atlas. Em julho de 2025, o Sistema Automático de Varreduras Atlas captou um objeto estranho no céu. A princípio ele não passava de um ponto tênue, perdido no meio de milhares de outros. Mas ao calcular sua órbita, os cientistas perceberam que aquilo não era nem um asteroide do Sistema Solar, nem um cometa comum. Sua trajetória era hiperbólica, com uma excentricidade superior a 6. Um valor várias vezes maior do que de qualquer outro corpo celeste preso à gravidade do Sol. Isso só pode significar uma coisa: o objeto veio das profundezas do espaço interestelar e está voltando para lá. Assim, a humanidade se deparou com o terceiro visitante interestelar já registrado, o enigmático 3I Atlas. Para entender o que isso representa, é importante saber o que é o Atlas. Atlas é a sigla para Sistema de Alerta Final de Impacto Terrestre por Asteroides, uma rede de telescópios automatizados com sede no Havaí e estações adicionais no Chile e na África do Sul. Sua principal missão é rastrear asteroides e cometas que possam representar ameaça ao planeta Terra. Os telescópios Atlas escaneiam todo o céu visível a cada noite, registrando dezenas de milhares de imagens. Algoritmos comparam automaticamente essas imagens em busca de pontos móveis, possíveis asteroides ou cometas. E se for detectado algo novo, o sistema emite um alerta imediato para a rede internacional de astrônomos. Foi justamente esse vigia celeste que primeiro identificou um novo visitante vindo do espaço profundo. Sua velocidade é absurda, cerca de 245 mil quilômetros por hora. Se 3I Atlas passasse perto da Terra, levaria menos de 2 horas para cruzar a distância entre a Lua e o nosso planeta. Um verdadeiro trem-bala cósmico cortando o Sistema Solar. E o seu tamanho também impressiona. Avaliações preliminares indicam que o objeto mede cerca de 20 quilômetros de diâmetro. Um tamanho comparável ao dos maiores cometas já conhecidos, maior até do que alguns dos asteroides que mudaram o curso da história da Terra. Felizmente, o 3I Atlas não representa ameaça direta ao nosso planeta. Sua rota passa bem longe da Terra, cruzando o Sistema Solar do lado oposto ao Sol. Ele percorre uma órbita hiperbólica extremamente alongada, que já foi calculada com precisão pelos astrônomos. Quando foi descoberto, estava a 4,5 unidades astronômicas do Sol, cerca de 670 milhões de quilômetros, vindo da região entre Marte e Júpiter. Seu ponto mais próximo do Sol, periélio, será de 1,36 unidades astronômicas entre as órbitas da Terra e de Marte. Ele passará por esse ponto entre os dias 29 e 30 de outubro de 2025. Algumas semanas antes, em 3 de outubro, chegará a apenas 0,19 unidades astronômicas de Marte, algo em torno de 28 milhões de quilômetros. Em seguida, no dia 3 de novembro, se aproximará de Vênus a 0,65 unidades astronômicas. E em 19 de dezembro, passará a 1,8 unidades astronômicas da Terra, ou cerca de 270 milhões de quilômetros. Para se ter uma ideia, isso é aproximadamente 700 vezes a distância da Terra até a Lua. E em março de 2026, ele passará a 0,36 unidades astronômicas de Júpiter.
Depois disso, começará a se afastar rapidamente. Logo desaparecerá no vazio do espaço interestelar, sem jamais voltar. Mas onde exatamente ele está agora? Em agosto de 2025, o 3I Atlas estava localizado na direção da constelação de Escorpião, entre as órbitas de Marte e Júpiter. A cada dia que passa, ele se aproxima mais do Sol. Por isso, astrônomos do mundo todo estão acompanhando sua trajetória com máxima atenção. Por que precisamos desses visitantes? Por que será que os astrônomos se dedicam tanto a rastrear objetos interestelares? E a resposta é simples, porque eles são mensagens vindas de outros mundos. Cada um desses corpos carrega materiais formados em sistemas planetários completamente diferentes, ao redor de outras estrelas. Nós, infelizmente, ainda não temos como enviar sondas para esses exoplanetas tão distantes. Eles estão simplesmente longe demais. Mas de tempos em tempos, o próprio universo nos oferece um presente inesperado, lançando algo até o nosso sistema solar. Cada pedrinha, cada grão de poeira desses objetos guarda a história de um planeta distante. Estudar esses corpos celestes é como realizar uma escavação arqueológica em escala galáctica. Foi exatamente isso que aconteceu com o cometa Borisov. Ao analisar a camada externa de gases, os cientistas identificaram a presença de cianogênio e outras substâncias voláteis, os mesmos compostos que vemos nos cometas originários da nuvem de Oort. Essa descoberta chamou muita atenção. Revelou que os processos químicos do universo são surpreendentemente uniformes. Não importa onde um sistema planetário se forme, os tipos de moléculas produzidos tendem a ser muito parecidos. Já o caso de Oumuamua levantou uma série de perguntas. Sua aceleração, que não podia ser explicada apenas pela gravidade, deu origem a dezenas de hipóteses, indo desde reações físicas até a possibilidade de uma vela solar. No fim, a teoria mais fantasiosa, a de uma nave alienígena, foi descartada. Mas o intenso debate deixou claro uma coisa: ainda sabemos muito pouco sobre os objetos que vêm do espaço interestelar. O 3I Atlas representa uma nova oportunidade. É grande o suficiente para ser observado com clareza por diversos instrumentos. É também brilhante o bastante para que possamos coletar seu espectro de luz e analisar sua composição. E o mais importante, como foi detectado bem antes de chegar ao periélio, os cientistas ganharam meses preciosos para se preparar. Diferente de Oumuamua, que só foi descoberto depois de passar pelo Sol. Agora temos diante de nós uma chance inédita. Cada fóton capturado pelos telescópios, cada traço espectral pode conter pistas sobre um mundo completamente diferente do nosso. E talvez com a ajuda do 3I Atlas consigamos finalmente entender como surgem os planetas em torno de outras estrelas e descobrir se somos uma exceção no universo ou apenas mais um entre muitos. Debates e polêmicas. Às vezes, no mundo da ciência, surgem hipóteses que mais parecem desafios à imaginação do que cálculos rigorosos. E com o 3I Atlas não foi diferente. O professor Avi Loeb, da Universidade de Harvard, já havia se destacado anteriormente por propor uma ideia ousada sobre Oumuamua. Agora ele sugere que esse novo objeto interestelar talvez não seja uma formação natural, mas sim uma sonda tecnológica. Em seus artigos, Loeb chama atenção para algumas coincidências que considera, no mínimo, curiosas. A principal delas envolve o chamado plano da eclíptica. Esse plano é uma linha imaginária que representa o caminho da Terra ao redor do Sol, e a maioria dos planetas o segue como se compartilhassem uma estrada comum. No entanto, objetos vindos do espaço interestelar normalmente devem cruzar esse plano em ângulos aleatórios. Só que a órbita do 3I Atlas está quase perfeitamente alinhada com a eclíptica. Loeb estima que a probabilidade disso acontecer por puro acaso seja de apenas 0,2%. Além disso, o objeto passa muito perto de Marte, Vênus e Júpiter, um após o outro. Para quem apoia essa hipótese, a trajetória parece ter sido escolhida propositalmente, como se fosse uma visita guiada ao nosso sistema solar. A chance de essa sequência ocorrer por acaso seria de apenas 0,005%. O ponto de maior aproximação com o Sol, o periélio, ocorrerá entre o fim de outubro e o início de novembro.
Justamente nesse período, a Terra estará do lado oposto do Sol, o que torna o objeto mais difícil de observar, criando condições ideais para agir na sombra. Naturalmente, a maioria dos cientistas rejeita esse tipo de especulação. As observações mostram sinais claros de atividade cometária, e quase todos os especialistas acreditam que o 3I Atlas é apenas mais um objeto interestelar comum. O Dr. Chris Lintott, da Universidade de Oxford, chegou a dizer que as declarações de Loeb são tolices monumentais, ou, como ele mesmo traduziu, nonsense on stilts, e que representam um desrespeito ao fascinante processo científico. O próprio professor Loeb admite que a origem natural é sim a explicação mais provável, mas defende que discutir todas as hipóteses abertamente é um exercício intelectual saudável e até necessário. Uma mensagem da galáxia. O astro que está no centro de tantas discussões em breve passará por seu periélio e deixará um sistema solar para trás. Esses poucos meses de observação carregam um significado simbólico muito especial. É como se tivéssemos recebido uma carta vinda das profundezas da galáxia. Uma carta sem palavras, escrita em fragmentos de pedra e gelo. E se conseguirmos decifrar essa carta, ela poderá nos contar mais sobre outras estrelas, planetas distantes e talvez até o início de outra história. O Oumuamua, o cometa Borisov e agora o 3I Atlas. Em apenas 8 anos, 3 visitantes interestelares passaram por aqui. E vale lembrar, as buscas sistemáticas por objetos como esses só começaram em 2017, ou seja, ainda ontem em termos astronômicos. Acreditamos que muitos outros corpos interestelares estão vagando pelo universo e que, com sorte, alguns deles também cruzarão nosso caminho. E quem sabe, talvez um deles traga algo realmente especial para nós. E se você curtiu esse vídeo, não esqueça de deixar seu like e compartilhar com seus amigos. Muito obrigado por assistir até aqui, um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau!